Olá, boa noite, meus amados. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, estamos mais uma vez aí com a nossa live. Estamos transmitindo ao vivo tanto para o Instagram como para o Facebook. É um prazer estar novamente com vocês. Preciso reafirmar que estou morrendo de saudade do contato com vocês. De estar com cada um de vocês. Já estou vendo aqui, Cássio já está aí. Um abraço, meu irmão, seja bem-vindo. Cicinha, minha querida, Deus a abençoe. E cada um dos irmãos estão entrando agora. Tem Erilúcia, Deus abençoe minha irmã. Chama aí os irmãos e vamos para a nossa live de hoje. Bom, enquanto os irmãos estão chegando aí e a gente compartilhar um pouco da palavra do Senhor, deixa eu falar desse desafio de nós estarmos presos em casa sem poder sair. Para mim tem sido um desafio grande poder estar distante do Senhor. Eu gosto do contato com os amados e a gente sem poder estar próximo. Isso tem me deixado um pouco triste, porque a gente não tem contato com os irmãos. E aí eu tenho descoberto aí, conversando principalmente com meus filhos, Anderson tem dado algumas dicas aí de aplicativos para a gente poder melhorar a nossa comunicação, e eu vou sugerir aí no WhatsApp para a gente ver se a gente consegue baixar um aplicativo para amanhã a gente fazer uma interação melhor, assim como foi feito lá com os jovens. Então fiquem atentos aí que eu quero fazer essa interação, vou divulgar também nas redes sociais para quem quiser participar, para a gente poder então fazer aí o nosso clube de leitura que acontece amanhã. Espero que os amados irmãos aí já estejam lendo o livro, que amanhã a gente começa o nosso clube de leitura. Amém, meus queridos? Bom, quem mais está aqui? Silvio, Deus abençoe, meu querido. E Luiz também já entrou. Deus abençoe, meus amados. Bom, nesse período de estar em casa, estar constantemente sem poder sair, esse tem sido um desafio grande, eu acho que para todos nós, para mim, para vocês, para o Pedro aqui em casa, para a Sílvia, não tem sido fácil para ninguém nesse período. A grande pergunta que eu me faço é como nós vamos sair disso. Uma coisa é fato, esse período vai passar, nós vamos sair dessa fase, as coisas vão voltar ao normal. E quando nós sairmos, como nós sairemos de tudo isso? Porque se tem uma coisa que eu me pergunto, é como a economia vai suportar tudo isso. Como será a economia depois de tudo isso? Como ficarão os trabalhos das pessoas depois de tudo isso? Nós já temos visto aí como isso tem afetado de forma ruim várias pessoas. Nós mesmos já conseguimos aí algumas cestas básicas. Estamos tentando ainda viabilizar com os amados irmãos, tem pessoas fazendo a coleta, irmãos aí se dispondo. Estou aí esperando um irmão que se prontificou e já trazer uma cesta. Enfim, nós estamos vendo aí como as pessoas estão tendo dificuldade. Mas uma das grandes questões que eu me pergunto, não é apenas como o comércio, a economia, como as relações irão ficar depois de tudo isso. Primeiro que a gente tem visto como tem sido difícil o relacionamento, às vezes, permanecer em casa, estar em casa. Eu tenho tido relatos aí de algumas pessoas que têm encontrado dificuldade em permanecer em casa, já que a sua rotina mudou bastante. Então, uma das coisas que me pergunto e me questiono muito é como ficará a igreja do Senhor depois desses dias. A gente tem visto que a igreja tem encontrado uma nova forma de se comunicar, como essa, a qual eu estou me comunicando com os irmãos. Diversos pastores, quase todas as igrejas têm feito essa mesma, têm tido a mesma ação
que nós aqui, feito transmissão online dos seus cultos, e eu tenho me perguntado como ficará a igreja depois desses dias. A gente tem mudado a nossa forma de ser igreja. Antigamente, até 2 semanas atrás, a forma de nós sermos igreja era estarmos no templo, então acreditávamos e assim agíamos. Não acreditávamos talvez, mas agíamos assim. Agíamos como se fosse no templo que acontecesse tudo, que fosse lá no templo que a gente poderia fazer tudo aquilo que um cristão deve fazer. No templo é que se orava, e hoje nós estamos vendo que estamos aí em casa. E eu fico me questionando como será aí as igrejas depois disso, como ficará a igreja depois disso. Agora, uma coisa é fato, eu acredito que isso tenha produzido uma melhora na nossa qualidade espiritual, porque nós temos agora retornado aos primórdios, o que a palavra de Deus diz lá em Atos, que a igreja acontecia de casa em casa. E aí a gente fica observando que as pessoas hoje, as igrejas, precisam estar em casa, precisam fazer os seus cultos domésticos, precisam fazer tudo de casa. Então, me questiono, quando isso tudo parar, nós estaremos readaptados ao templo ou estaremos somente nas casas? Eu espero que a gente possa estar reunido nos templos. Depois que tudo isso parar, a gente retorne aos templos para juntos orarmos, para buscarmos ao Senhor, mas que essa nova forma de entendermos como acontece os nossos cultos, a nossa adoração, que é em casa, que ela também permaneça. Então, vou constantemente estar aqui incentivando os amados irmãos a fazerem aí os seus cultos domésticos. Tenho colocado aí nas redes sociais como a gente, uma sugestão de fazer o nosso culto doméstico. O nosso, por exemplo, vai começar quando terminarmos a nossa live aqui, já começaremos o nosso. Bom, meus queridos, tenho aí tentado produzir algum conteúdo, principalmente devocional. Espero que a partir dessa manhã a gente já comece a divulgar diariamente nossos devocionais também pelas redes sociais, não como live, não ao vivo, mas gravado, editado e publicado aí as nossas redes sociais. Então fique atento. Outra coisa que a gente já está tentando aí produzir, como eu já havia falado, são as nossas entrevistas, material de estudo que a gente tem aí tentado produzir e divulgar entre os irmãos. Amém, meus amados? Bom, então eu queria convidá-lo para a gente ir para a palavra do Senhor agora, a gente meditar um pouco nessa palavra. A gente tem estado um tanto quanto preocupado com tudo isso que tem nos cercado. Talvez uma das preocupações que nós tenhamos no nosso dia a dia aí, esse medo de pegar esse vírus, ser infectado. Tem um relato aí de pessoas que já me ligaram, me procuraram, dizendo: pastor, estou com medo de morrer, e a gente tem aconselhado aí. Bom, quanto a tudo isso, eu acho que as informações estão aí, estão sendo divulgadas, é preciso termos um contato maior com isso. Mas se tem uma coisa que tem trazido aí algumas perturbações aos amados, é estar dentro de casa, e não só o medo aí de contrair o vírus. Bom, deixa eu ir para a palavra de Deus, então vamos lá, dê uma lida aí comigo lá em Hebreus, capítulo 12, os versículos de 1 a 3, diz o seguinte, a palavra do Senhor: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que vocês não se cansem nem desanimem. Uma das palavras que eu tenho mais ouvido nesses dias aqui, não estou nem falando, posso nem dizer ouvido, né? Mas eu tenho lido dos amados que têm enviado aí algumas mensagens para mim. Às vezes são desânimos que acontecem, ou medo que cerca algumas pessoas, a dificuldade de estar só. Bom, quanto a isso, meus queridos, deixa eu dar uma palavra aos amados irmãos. Se tem uma coisa que antes desse período todos nós estávamos reclamando, todos nós tínhamos queixa, era da falta de tempo. Eu creio que o Senhor muitas vezes providencia formas de nós nos voltarmos para Ele. Não estou dizendo aqui que tudo que tem acontecido seja juízo de Deus, mas também não descarto essa possibilidade de que nós estamos vivendo um período de juízo de Deus. Agora, eu creio que esse período que nós temos vivido nesses dias seja uma ótima oportunidade para que a gente possa reaprender a viver, já que anteriormente nós falávamos muito, reclamávamos muito da nossa falta de tempo de buscar ao Senhor, de orar. Às vezes a gente conversava com alguns irmãos e as pessoas falavam que não tinham tempo suficiente para ler a palavra, para se dedicar à oração, para ensinar os filhos. Bom, então deixa eu lhe dizer uma coisa. O texto bíblico aqui, quando nós lemos esse trecho de Hebreus, o autor ele vai passar os demais capítulos todos incentivando os amados irmãos, falando de coisas como os heróis da fé, no capítulo 11. E quando ele chega aqui no capítulo 12, ele tenta demonstrar essa alegria, mudar o entusiasmo daqueles que agora iriam ler os seus escritos. Então ele começa dizendo que nós tenhamos ânimo e que precisamos então nos livrar de tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida. E ele coloca essa forma de corrida como o evangelho, como a vida que nos está proposta. Não como quem tem que concorrer com os demais, mas como alguém que precisa chegar ao final, alguém que precisa concluir tal carreira, alguém que precisa alcançar um alvo. Esse alvo é Cristo. E ele vem dizendo que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Agora entenda bem, meus amados, se tinha uma coisa que anteriormente havia nos atrapalhado bastante, isso era a falta de tempo. Hoje a gente tem aí tempo demais e a gente tem reclamado, tem se queixado porque o tempo agora está demais. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu querido, nós precisamos, independente do tempo que nós tenhamos, constantemente estar nos livrando de algumas questões que nos prendem e que nos impedem de avançar. É o que Paulo está dizendo aqui. Então compreenda que quando a gente tende a buscar ao Senhor, quando o nosso intuito, quando o nosso chamado é esse, muitas do nosso dia a dia, algumas ações, pensamentos, atitudes, têm nos atrapalhado. Eu espero que o que nós temos vivido nesses últimos dias, ao contrário de nos atrapalhar, possa nos favorecer. Isso por quê? Porque aquilo que antigamente era queixa para nós, a gente apresentava como desculpa para Deus, nós temos uma oportunidade agora de buscarmos a Deus. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. O texto bíblico, quando ele diz que nós precisamos de nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, nós precisamos livrar-nos de tudo que nos atrapalha. Nós precisamos retirar algumas coisas que ainda têm impedido o nosso avanço no conhecer do Senhor, de buscar ao Senhor. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. O tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Sim. Aquilo que nós temos passado para algumas pessoas tem produzido tristeza. Sim, tem produzido tristeza. Nós não podemos afirmar que tudo já passou, que nós não sofreremos. Não, isso não é verdade. Nós iremos sofrer algumas questões com tudo isso que ainda está acontecendo com o nosso país e com o mundo. Isso é inevitável. Agora, o que tem nos atrapalhado realmente nessa caminhada, acredito que não seja o vírus ou que não seja a pandemia que nós estamos vivendo. Mas o que tem nos atrapalhado, na verdade, são nossas ações.
Porque, veja bem, se antes nós falávamos que nós não tínhamos tempo, agora nós temos todo o tempo do mundo, nós temos o tempo todo em casa, estamos constantemente ali disponíveis para aprender do Senhor, para instruir os nossos filhos, e ainda assim a gente tem ouvido aí relatos de pessoas que não têm conseguido fazer isso. Então a grande questão aqui não é o nosso tempo, a questão aqui é que existem questões na nossa vida que nós precisamos nos livrar delas, que nós precisamos ter entendimento, nós precisamos ter atitude para transformar a nossa vida, para que a gente possa avançar para o nosso alvo. Então a primeira coisa que eu queria lhe sugerir é que a gente fizesse uma análise aí mais real da nossa própria vida e fizéssemos uma pergunta a nós mesmos: o que é que tem impedido de nós avançarmos em direção a Cristo? O que é que tem atrapalhado no nosso dia a dia, que nós venhamos a avançar? Talvez o seu medo, talvez frustrações, talvez o pecado, e ainda não cheguei lá porque Paulo vai tratar disso. Mas o que é que tem atrapalhado a nossa caminhada rumo a Cristo? Então a minha sugestão a você é que a gente hoje ainda faça uma análise real da nossa vida e se questione o que é que de fato tem atrapalhado. Anteriormente a gente dizia que era tempo. Será que é tempo aquilo que tem impedido o nosso avanço? Eu acho que uma das grandes questões que tem nos atrapalhado é a falta do desejo sincero de buscar ao Senhor. Eu tenho dito isso repetidas às vezes a gente vai para a igreja, a gente tem prazer em estar na igreja, mas como espectador, da mesma forma que a gente torce por um time de futebol e a gente não quer ser jogador. Da mesma forma que a gente assiste a algum esporte e não quer ser um desportista. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, então a gente precisa compreender que a gente tem que parar com de sermos espectadores da palavra e nós nos tornarmos agora protagonistas da nossa vida rumo ao Senhor. Então, o que tem nos atrapalhado de fato para que a gente possa avançar rumo ao Senhor? Bom, a gente poderia elencar aqui algumas coisas que atrapalham e atrapalham muito a nossa vida. Primeiro, uma falta de rotina da nossa vida. Segundo, nós não temos disciplina espiritual. Às vezes nos falta algumas questões que a gente vai deixando para lá. A gente, na hora de trabalhar, tem hora para trabalhar, tem hora para sair, tem hora para estudar, tem hora para fazer tudo, tem hora para dormir, tem hora para nos alimentar. Mas qual é a hora que nós dedicamos à oração? Qual é a hora que nós nos dedicamos a estudar a palavra do Senhor? Nesses dias que nós estamos em casa e com muito tempo, deixa eu dar uma sugestão para você, meu querido. Separe tempo organizado, determinado, assim como cada um tem aqui criado o seu tempo, a sua rotina dentro de casa, o tempo para brincar com o filho, o tempo para assistir TV, o tempo para fazer alguma coisa, porque senão a gente enlouquece nesse tempo todo dentro de casa. Então deixa eu dar uma sugestão para você e que essa sugestão possa ter continuidade depois que esse período passar. Reserve um tempo específico para que você ore ao Senhor, um tempo específico para que você leia a palavra de Deus. E não faça isso apenas com aquela leitura superficial, procure ler entendendo o que a palavra de Deus diz. Eu não sei se o melhor tempo para você seria de manhã ou seria de tarde, mas com certeza, se tem uma das coisas que nos atrapalha e atrapalha muito a nossa caminhada cristã, é nós não conhecermos, por exemplo, quais são as promessas de Deus para nós. A gente tem visto pessoas desesperadas, angustiadas, e eu estou falando de crentes, pessoas que deveriam compreender, entender que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós temos visto pessoas que ainda estão se desesperando, pessoas que ainda estão duvidosas, pessoas que ainda estão desesperadas, sem esperança. E por que tudo isso tem acontecido? Porque por mais que tenham ido à igreja, e eu tenho visto pessoas que estão frequentemente nas igrejas e estão dessa forma. Porque elas estão presentes na igreja, mas tudo que conhecem, tudo que vivem do seu cristianismo é uma presença no templo.
não dentro da sua casa, não na sua vida, não no seu cotidiano. E se tem uma coisa que nós precisamos nos livrar de vez, é com essa mania que nós temos de adiar as coisas para amanhã, é parar de levar as coisas para o templo, porque no templo é um local apenas onde os santos, os justos, aqueles que foram lavados e remidos pelo Senhor, eles se reúnem para juntos adorar ao Senhor. Mas a santidade acontece dentro da nossa casa, e isso nós precisamos fazer cotidianamente. Então a minha sugestão, se tem uma das coisas que nós precisamos nos livrar para que a gente possa avançar rumo à carreira que nos está proposta, é que nós venhamos a termos tempo de qualidade para nos dedicarmos ao Senhor, em pelo menos 2 quesitos: a leitura da palavra e a oração. Então, se livre de tudo aquilo que tem lhe impedido. Às vezes a gente tem cansaço, às vezes a gente tem qualquer outra coisa a fazer, mas nesses dias o que nós temos muito é tempo. Então, vou repetir a sugestão: tire tempo hoje, a partir de agora, e determine aquele tempo, custe o que custar, para que você possa estar orando ao Senhor, para que você possa estar lendo a palavra do Senhor. Agora, quando você fizer essa leitura, tente compreender o que é que o texto bíblico vai nos dizer, o que é que ele está falando ao seu coração e como você ali consegue se encaixar nesse texto ou não. Quais são as dificuldades? E aí, então, você vai ter algumas questões a nós conversarmos. Quando nós estivermos juntos ou através ou online, quando nós tivermos uma interação, nós poderemos até contribuir e ajudar os amados irmãos. Mas em segundo lugar, Paulo diz em primeiro que nós devemos nos livrar daquilo que nos atrapalha. Em segundo lugar, ele vai dizer que nós precisamos também nos livrar de todo pecado. Uma das coisas que tem nos atrapalhado é o nosso pecado. E quando a gente fala de pecado, a primeira coisa que se imagina é traição, é adultério, são essas questões maiores. Mas Tiago diz que se nós sabemos que precisamos fazer uma coisa e nós não fazemos, nisso nós pecamos. Então, se tem uma das coisas que também atrapalha a nossa caminhada, além de nós não termos tempo dedicado ao Senhor, é também essa questão do nosso pecado, muitas vezes, com o que nós precisamos fazer e nós não temos feito. Então, segunda sugestão para você: não fique apenas pensando, não fique apenas elaborando, não crie apenas essa rotina no papel, mas que você possa exercer essa rotina. Outra questão é que o pecado realmente, de fato, aquele pecado que às vezes vai trazer transtorno à vida até da comunidade, da igreja, precisamos nos livrar dele. Então nós precisamos estar constantemente aí reavaliando a nossa vida, como nós temos vivido os nossos dias, como é que nós temos conduzido a nossa família, para que a gente possa viver em santidade. Porque o que tem atrapalhado também a nossa vida não é só a falta de tempo. Às vezes a gente vê pessoas que têm tempo, que têm conhecimento, que têm buscado a leitura da palavra, mas que não têm vivido uma vida de santidade. Então, segunda sugestão para que a gente possa aí alcançar e chegar até a concluir a carreira que nos está proposta, é viver uma vida de santidade, abandonando o nosso pecado, abandonando uma vida pecaminosa. Então, como é que a gente vive essa santidade? Como é que nós podemos viver essa santidade? Manifestando o fruto do Espírito na nossa vida. Uma das coisas que só é possível quando nós temos uma vida de leitura e de oração é conhecer a ação do Espírito Santo na nossa vida. E conhecendo a ação do Espírito Santo na nossa vida, começamos a orar ao Espírito Santo para que ele produza o fruto do Espírito em cada um de nós. Precisamos que esse fruto seja produzido na nossa vida. Então a minha sugestão a você é que você não só leia, que você não só ore, mas que você se dedique, como Paulo nos instrui, a buscar os dons espirituais, a que nós possamos buscar ao Espírito Santo de Deus, clamando a Ele, para que Ele possa, através da nossa vida, manifestar o fruto do Espírito. Então nós precisamos aqui de santidade no nosso dia a dia, meu querido. Nós precisamos
precisamos ter uma transformação de vida no nosso viver. Precisamos constantemente não só ter esse entendimento, mas ter atitude de santidade diariamente. E quando a gente fala dessa atitude de santidade, nós precisamos compreender algumas questões sobre o que é ser santo. Paulo vai dizer que quando nós estivermos falando, nós precisamos estar nos comunicando com salmos, com alegria, com palavras que edificam, e precisamos nos livrar não só de comportamentos, mas até de palavras que possam produzir algum incômodo que não possa transmitir santidade. Então, se Paulo começa a orientar que até a forma que nós vamos falar, a forma que nós vamos nos comportar, ela precisa ser transformada, então precisamos avaliar como é que está o nosso casamento, e nesse período que nós estamos em casa, não há momento mais propício para a gente avaliar como é que está o nosso casamento, como é que está o seu relacionamento. Esses dias que nós passamos em casa, eu acho que a gente precisa e tem como fazer isso com calma. Como é que está esses dias que você está em casa, hein? Você já parou para pensar? São dias que você se alegra porque está aí ao lado da família, ou são dias angustiantes porque você precisa estar ao lado dessa pessoa? Se esses dias são alegres, que você tenha aproveitado isso, parabéns para você. Se esses dias são dias que você acha ruim porque precisa passar tanto tempo ao lado dessa outra pessoa, do seu cônjuge, do seu filho, da sua família, é hora de rever o seu relacionamento. E isso inclui a nossa santidade. A palavra de Deus vai nos dizer que nós precisamos cuidar bem, tanto dos de casa, quantos da família da fé, mas nós precisamos, como família, termos um bom relacionamento. Então, santidade não é só estar na igreja, não é apenas olhar o que nós temos lido e orarmos, mas também ter um bom relacionamento em casa. E esses dias aí eu acho muito propício que a gente possa produzir essa santidade dentro da nossa casa. Então, vou dar uma sugestão aí para que você possa melhorar os seus relacionamentos. Tire tempo para investir no seu relacionamento, porque não é só assistir filme, não é só Netflix, não é só livros, você precisa de um tempo de qualidade. Tempo agora nós temos, agora precisamos de qualidade nesse tempo. Então, você pai, tira um tempo aí para que você possa ouvir o seu filho, conversar com ele, brincar com ele, com o seu filho, com a sua filha, esposo e esposa. Não tenha todo o tempo que nós temos em casa agora apenas fazendo afazeres domésticos, cuidando da casa. Tire tempo de qualidade uns com os outros. Com certeza, esses dias, existem pessoas que nós gostaríamos até de rever, os nossos pais, algumas pessoas mais próximas. Ligue para essas pessoas. Faça com que esses relacionamentos possam ser estreitados. Isso passa pelo processo de santidade, passa por esse processo. Então, amados, as minhas duas sugestões é que nós venhamos a nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, assim também como o pecado. E Paulo vai dizendo, finalizando aqui o trecho que nós lemos, apontando para Cristo. Ele vai dizer lá no final, ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos estar olhando para Cristo. E aí a gente precisa compreender que tudo isso que nós estamos vivendo, e eu já falei isso, vai passar, mas que o nosso olhar não pode estar nas circunstâncias. A gente precisa ali nos livrarmos de tudo que nos atrapalha, nós precisamos nos livrar do pecado, ter santidade, mas o nosso olhar tem que estar para o final da carreira que nos está proposta, porque aquele que nos aguarda ansioso que nós venhamos a chegar lá com vestes novas, com vestes embranquecidas e com santidade. Portanto, o nosso alvo precisa sempre estar em Cristo. Tudo isso que nós estamos vivendo, meu querido, acredite, vai passar. E quando passar, e nesse período, como é que nós estamos vivendo? O que será de nós quando tudo isso passar? Então comece desde já, é uma ótima oportunidade. Pode ser que tudo isso que nós estamos vivendo, pode ser que seja juízo de Deus. Pode ser que seja apenas ação humana, possa ser que seja questões que nós não tenhamos poder para parar tudo isso e que nós estamos vulneráveis. Pode ser essas opções todas. Agora, com certeza,
também é uma boa opção para nós nos voltarmos a Deus e nós termos o maior tempo dedicado a Ele, a nossa família, e sairmos disso melhores do que nós começamos. Com certeza nós vamos enfrentar aí dificuldades econômicas, vamos enfrentar algumas outras dificuldades, mas a nossa vida espiritual, nós temos uma ótima oportunidade de darmos um salto de qualidade. Por isso, a minha sugestão para você hoje, meu amado, minha amada, é que você invista o tempo que você tem agora em buscar ao Senhor e na qualidade dos seus relacionamentos com Deus, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus parentes, com seus amigos. Então, meu amado, não esqueça de que nós vamos passar ainda por algumas tribulações diante do que nós estamos vivendo, mas o nosso alvo é Cristo. Última palavra que eu quero deixar para você é lembrando daquilo que Paulo diz lá em Romanos 8:18. Ele vai dizer que a pequena e momentânea tribulação, e olhe o que nós estamos vivendo, ele vai dizer que essa pequena e momentânea tribulação não se compara com a beleza do que há por vir. Portanto, meu amado, meu querido, esteja esperançoso, avançando sempre para o nosso alvo, que é Cristo, nos livrando de tudo aquilo que tem nos atrapalhado. E essa é uma ótima oportunidade para nós vivermos isso. Então, que Deus abençoe a cada um. Vamos estar juntos. Quero desafiar a igreja a estar orando aí para que a gente consiga superar tudo isso e logo, já que as autoridades de saúde não têm aí um prognóstico favorável quanto ao tempo. Então vamos orar ao Senhor, porque nesses momentos de dificuldade, só o Senhor para agir a nosso favor. Então, deixo aqui a minha saudação, o meu abraço aos amados irmãos. Espero que a gente em breve possa estar juntos novamente, tendo interação física e não apenas online, e que nos próximos dias espero a gente poder aí estar publicando estudos e novas publicações. Então, meus amados, quero mandar aí um abraço a todos aqueles que estiveram conosco, que Deus os abençoe em nome de Jesus.